Nas sombras das colinas de Minas Gerais, na fazenda do meu avô Juvelino Carvalho, uma noite tornou-se sinistra com a presença de um ser ancestral que ecoava pelos tempos, o lobisomem. Este relato me foi narrado pelo meu próprio avô Juvelino, e estou compartilhando o relato que meu avô me contou para vocês. Era uma noite de lua cheia, a luz prateada banhava os campos da fazenda, transformando a paisagem em um cenário etéreo. A brisa noturna sussurrava pelos campos, carregando consigo uma sensação de inquietação. Juvelino, um homem sábio e firme, viveu as noites tranquilas na fazenda, mas algo nesta noite era diferente. Ao redor da fogueira, Juvelino reuniu os membros de sua família, todos envolvidos pelo calor do fogo enquanto as histórias fluíam. Era tradição compartilhar narrativas passadas de geração em geração, e esta noite não seria exceção. Juvelino, porém, escolheu uma história que nunca antes havia contada. Ele começou a falar sobre uma noite semelhante, décadas atrás, quando uma presença maligna se infiltrou nos limites da fazenda. O ar tornou-se carregado, e uma sensação de presságio pairava no ambiente. Juvelino, um jovem na época, estava com seus irmãos e primos quando começou a ouvir outros distantes na escuridão. O grupo, inicialmente intrigado, tornou-se apreensivo à medida que os uivos se aproximavam, ecoando pela noite. Juvelino descreveu a sensação de que algo ancestral e sobrenatural estava surgindo das sombras da mata densa que cercava a propriedade. Foi quando, à luz da lua cheia, uma figura se revelou na clareira. Um ser híbrido, meio homem e meio lobo, estava parado entre as árvores. Os olhos incandescentes emitiam uma luz ameaçadora, e as garras afiadas estavam prontas para a ação. O lobisomem, uma criatura de pesadelo, estava diante deles. Juvelino falou da agonia de ver seu irmão mais velho, intrépido e destemido, encarar a besta com coragem. No entanto, diante do sobrenatural, a coragem humana parecia insignificante. A criatura atacada se move com uma força sobrenatural. Juvelino contornou sobre a luta desigual, a visão aterradora de seu irmão sendo arrastada para as sombras da noite, enquanto os uivos ecoavam no ar. A família, paralisada pelo horror, testemunhou a tragédia que se desenrolou. O lobisomem, após sua ação nefasta, desapareceu na escuridão, deixando para trás apenas o silêncio pesado da noite. O relato de Juvelino foi concluído com um aviso solene aos seus descendentes: as noites de lua cheia devem ser temidas e respeitadas. A criatura ancestral ainda rondava os bosques, guardando os segredos sombrios que as colinas de Minas Gerais escondiam. A história do lobisomem na fazenda do Juvelino Carvalho aparece como uma lembrança de que, nas noites de lua cheia, o passado sobrenatural podia emergir das sombras, deixando um rastro de medo e mistério nas colinas de Minas Gerais. Nas profundezas de uma região remota do Brasil, onde as estradas serpenteiam por densas florestas e as noites são envoltas em uma escuridão insondável, uma estranha ocorrência assombrava a mente dos motoristas. Contam-se histórias sobre uma carga secreta do governo, transportada sob a sombra da lua cheia, quando a estrada se transforma em um cenário para um conto sombrio e misterioso. Era uma noite como qualquer outra, quando um motorista de caminhão, inconsciente dos segredos que a estrada guardava, embarcava em uma jornada que o levaria a um encontro com o inexplicável. Seu destino era entregá-lo em um local remoto, longe dos olhos curiosos da civilização. O caminhão, pesado e robusto, avançava pela rodovia silenciosa. A floresta densa ao redor sussurrava segredos inaudíveis enquanto a lua lançava sombras intermitentes sobre a estrada deserta. O motorista, alheio ao motorista que estava por vir, avançou adiante, guiado apenas pelos faróis que cortavam a escuridão. À medida que a noite se desenrolava, um silêncio pesado pairava no ar. Os filhos da natureza se aquietaram, e uma atmosfera de suspense tomou conta do ambiente. O motorista,
Curioso e ao mesmo tempo inquieto, começou a notar algo estranho nos arredores. Foi quando, de repente, um uivo ecoou pela floresta. O som arrepiou a espinha do motorista, que agora sentia uma presença indescritível ao seu redor. A floresta parecia ganhar vida, e o uivo era seguido por outros, formando um coro sinistro que parecia ecoar de todas as maneiras. O motorista, impulsionado por uma mistura de medo e curiosidade, prosseguiu, sem saber que estava prestes a se deparar com algo que desafiaria toda a lógica. À medida que avançava, notou movimentos furtivos à beira da estrada, sombras que se contorceram e se transformaram. Foi então que, surgindo das sombras da floresta, surgiu uma figura imponente e grotesca. O mal podia acreditar que o motorista via. Um lobisomem, com olhos incandescentes e garras afiadas, estava agora diante dele. O uivo que ouvia antes emanava dessa criatura sobrenatural. O lobisomem, impulsionado por uma fúria desconhecida, avançou na direção ao caminhão. O motorista, paralisado pelo medo, mal conseguiu imaginar a situação surreal diante dele. A carga secreta do governo foi agora revelada, e ele se encontrou no epicentro de uma conspiração sinistra. Em um instante, o lobo atacou o caminhão, rasgando a lona que cobria a carga. O que emergiu era além da compreensão humana: seres estranhos, experimentos genéticos ou talvez algo ainda mais obscuro. O motorista, movido pelo instinto de sobrevivência, acelerou o caminhão, deixando para trás o lobo e a carga secreta. O uivo da criatura ressoou na escuridão enquanto o caminhão se afastava, mergulhando novamente na selva de mistérios que as estradas do Brasil escondem. Essa noite, marcada pelo encontro com o sobrenatural, tornou-se uma lenda entre os motoristas da região, ecoando como um aviso sobre os segredos que as estradas podem guardar e os horrores que podem ser revelados sob a lua cheia. Na profunda tranquilidade da floresta, meu pai, Roger, decidiu que seria uma experiência única caçar junto comigo, meu nome e Heloise. Fomos caçar junto com nossos 7 cachorros da raça, Beagle e Fila brasileiro. O sol começou a se pôr, lançando uma luz dourada através das árvores, criando um cenário de beleza serena e desafiadora. Escolhemos uma trilha menos percorrida, onde a densidade das árvores bloqueava boa parte da luz solar, criando uma atmosfera misteriosa. O chão da floresta era coberto de folhas secas, e o único som que interrompia o silêncio era o farfalhar dos pés dos cachorros e nossos passos cautelosos. Os cães, farejadores natos, corriam à frente, suas caudas agitadas mostrando a motivação pela aventura iminente. A floresta, porém, começou a se transformar à medida que o sol se despediu completamente e a lua se erguia no céu. O cenário pitoresco representou um ar mais sombrio, e a sensação de isolamento se intensificou. Continuamos a trilha, guiados apenas pela luz da lua e nossas lanternas, quando começamos a ouvir filhos estranhos na escuridão. Uivos distantes ecoavam entre as árvores, criando uma sinfonia inquietante. O ar ficou denso, e uma sensação de que algo nos observava se apoderou de nós. Os cães, antes tão animados, vieram a rosnar e demonstraram sinais de nervosismo. Ignoramos os sinais, atribuindo-os à atmosfera peculiar da floresta à noite. Contudo, à medida que avançamos, os uivos se tornaram mais frequentes, mais próximos, como se a própria floresta estivesse viva com uma presença sobrenatural. De repente, os cães pararam abruptamente, erguendo os focos e farejando o ar. Seus olhos refletem uma mistura de medo e alerta. Então, emerge da escuridão a figura de uma criatura desconhecida. Uma silhueta humanoide, mas não completamente, com pelos escuros e olhos que brilhavam à luz da lua. O temor nos envolveu quando percebemos que estávamos diante de um lobisomem. Minha respiração ficou presa na garganta, e meu pai agarrou instintivamente a lanterna, apontando-a para a criatura.
Os cães rosnaram, mas não ousaram se aproximar. O lobisomem nos encarou por um momento, como se avaliasse nossa presença naquele território. Seus olhos expressavam uma mistura de inteligência e selvageria. Então, de repente, desapareceu na escuridão da floresta. A sensação de ruptura foi efêmera, pois a floresta continuou a ecoar com uivos, indicando que o lobisomem não estava sozinho. Rapidamente, abandonamos nossa busca na floresta e voltamos para casa, os cachorros nos seguindo obedientemente. A experiência nos assombrou por muitas noites depois, lembrando-nos de que, na beleza aparente da natureza, escondem-se segredos sombrios e encontros que desafiam a compreensão humana. O lobisomem, uma criatura lendária, tornou-se parte de nossa própria história, marcando aquela noite inesquecível nas profundezas da floresta brasileira. Hoje vou contar um relato que me deixou com muito medo. Meu nome é André, estava em casa com minha família. O lar tranquilo situava-se às margens de uma densa floresta, proporcionando uma vista serena durante o dia, mas à noite transformava-se em um cenário sombrio e impenetrável. Vivíamos em uma comunidade pacífica, onde todos se conheciam e se ajudavam mutuamente. Uma noite, entretanto, essa paz foi abruptamente interrompida por uma série de ruídos desconcertantes que ecoavam pela floresta. Sons estranhos, uivos guturais e arranhões na madeira, como se algo estivesse tentando rasgar a própria essência da noite. Minha esposa, Carolina, e meus filhos, Mateus e Isabela, estavam intranquilos, os olhares preocupados cruzando-se enquanto tentávamos discernir a origem desses sons horripilantes. Os cães da vizinhança uivavam em resposta, aumentando a tensão no ar. Decidimos trancar todas as portas e janelas, buscando conforto na ilusória segurança de nossas paredes. Entretanto, como se desafiando todas as expectativas de normalidade, os ruídos tornaram-se mais próximos, como se a própria escuridão estivesse se aproximando. Em um momento de pânico, o som de algo arranhando a porta dos fundos fez meu coração disparar. A sensação de desamparo inundou-me quando percebemos que algo tentava entrar em nossa casa. As crianças choravam, e minha esposa tentava acalmá-las enquanto eu, munido apenas da coragem desesperada, decidi confrontar o desconhecido. Abrindo a porta dos fundos com cautela, deparei-me com uma cena aterradora. Uma criatura, meio homem, meio lobo, espreitava nas sombras, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. O lobisomem estava ali, na soleira da nossa casa, desafiando a linha tênue entre o mito e a realidade. Diante do perigo iminente, gritei por ajuda. O vizinho, um homem corajoso chamado Jorge, correu em nossa direção, armado com uma lanterna e um porrete improvisado. A criatura, ao perceber que não estava mais nas sombras, lançou um olhar ameaçador antes de fugir de volta para a floresta, ágil como um fantasma. Intrigados pela situação e movidos pela coragem, alguns membros da comunidade decidiram formar um grupo para investigar e enfrentar a ameaça que rondava nossos lares. Equipados com lanternas e coragem, adentraram a floresta escura, decididos a capturar ou, se necessário, eliminar a criatura que aterrorizava nossa pacífica comunidade. A busca pela criatura misteriosa levou-os mais profundamente na floresta, onde a luz da lua mal penetrava entre as densas folhagens. Os uivos distantes e os ruídos noturnos acompanhavam seu caminho, criando uma trilha sonora sinistra para essa caçada sobrenatural. A noite se estendeu e a comunidade permaneceu em vigília, esperando ansiosamente por notícias dos corajosos que ousaram desafiar o desconhecido. A história daquela noite aterrorizante se espalhou como um boato assustador, ecoando por entre as árvores e alimentando o medo que a floresta escondia segredos insondáveis, desafiando até mesmo os limites entre a fantasia e a realidade.